Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse grupo familiar. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do Senhor Jesus. E hoje eu vou colocar para vocês Jesus no Antigo Testamento. Não sei se você já percebeu ou já fez parte dos seus estudos, mas Jesus, vamos falar do Antigo Testamento, vocês vão entender melhor. Primeiro eu queria colocar para vocês qual é o conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. Você sabe qual a diferença do Antigo e do Novo Testamento? Tem gente que até chama o Antigo de velho. Eu não chamo ele de velho, porque eu acho que ele não tem nada de velho. Mas eu diria para vocês assim o seguinte: o Antigo Testamento, em curtas palavras, um resumo, ele anuncia a vinda do Messias. Descrito o Messias do Antigo Testamento, especialmente por Isaías, ele é inequívoco que seria o próprio Senhor Jesus. E o Novo Testamento? Ele confirma o que foi anunciado no Antigo Testamento. Vocês sabiam disso? Então, preste atenção. Vamos tentar examinar juntos. Qual que é o nome de Jesus? Vocês sabem? Yoshua, certo? Esse nome tem origem hebraica, né? Qual é a origem do nome dele? Yeshua, em hebraico. O que significa Yoshua, o nome dele? Significa Salvador. Onde Jesus nasceu? Em Israel, certo? E onde ele viveu? Também lá. Que língua Jesus falava? Sabe? Hebraico e aramaico. Porque aramaico, já expliquei para vocês em outras ministrações, acontece que quando os judeus voltaram da Babilônia e ficaram alguns anos lá, né? E realmente perdeu-se o hebraico e ali se falava muito aramaico. Então, Jesus até falava aramaico, porque o povo voltou, tinha se perdido um pouco do hebraico, até que o hebraico voltasse, ele falava em aramaico. Mas 99% era hebraico. Qual é o título que Jesus carregava? Vocês estudaram um pouquinho do Antigo Testamento, ele era chamado de mestre. Mestre, em hebraico, é rabino. Então, ele era rabino, ele era, né? E o que ele fazia? Ele ensinava. Ensinava onde? Nas sinagogas. Se vocês forem ler o Antigo Testamento, vocês vão ver que tem muitas passagens onde vocês vão perceber que Jesus estava ensinando nas sinagogas. Qual a procedência dos discípulos escolhidos por Jesus? Todos são judeus. E Jesus ensinava em o quê? E Jesus ensinava? O Novo Testamento não existia. Então, ele ensinava o Antigo Testamento, onde, já falamos, né? Nas sinagogas. E os apóstolos que Jesus escolheu? Todos eram judeus? Todos eram judeus. Aliás, e Jesus? Claro, ele era judeu também, certo? Aí vocês começam a ver, vamos analisar então, os nomes desses 12 apóstolos. Vamos ver rápido, né? André, ele tinha, que representava o nome dele? A origem é grega, né? André não tem uma tradução no hebraico. Acredita-se que a tradução de André é viril e bravo. Pedro em hebraico é Keifa, quer dizer rocha, né? O primeiro nome dele era Simão. Simão é Shimon. Shimon no hebraico é alguém que dá ouvidos. Você já começa a perceber que todos têm origem hebraica, né? Tiago, Yaakov, é a mesma origem da palavra Akev, calcanhar. João é Yohanan, agraciado por Deus. João é Yohanan em hebraico. Filipe é Filipos, nome origem grega também, quer dizer, amigo do cavalo. Bartolomeu ou Natanael, né? Natanael em hebraico é Natan, é dado por Deus. Mateus, Matitiahu. Matitiahu tem duas palavras compostas, é Mataná, que é presente, e Deus, eu, quer dizer, presente de Deus. Matitiahu, certo? Tomé é o discípulo duvidoso, né? A gente sabe a razão. Tiago, filho de Alfeu.
Simão Shimon, já falamos, né? Aquele que dá ouvidos, e Judas, o Yehuda, louvor, né? Quer dizer. E tem também o Judas Iscariote. Não sei se você sabe o que é Iscariote. Iscariote Iscariote, ele morava em Queriote. Então, Judas, homem de Queriote, que é a cidade dele. Muito bem. Agora, preste atenção, vou colocar uma pergunta para todos vocês. Por que Jesus teve que passar por tantos sofrimentos? Pensa um pouquinho. Será que existe uma razão? Deus foi tão severo com ele, ele teve que castigar ele tal. Ele tinha que passar por tudo isso? Vamos tentar responder a isso? Vamos ver, Mateus. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Mateus, ele falou isso, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito dos profetas. E ele será chamado Nazareno. De novo, para que se cumprisse. Mateus, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mais uma, Mateus 13:35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Lucas, por que dias de vingança são esses? É para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, estou mostrando para vocês e confirmando aquilo que eu comecei a dizer. Tudo no Antigo Testamento é um prenúncio daquilo que teria que acontecer na presença do Messias, que é Jesus, certo? Agora, eu queria examinar algumas passagens com vocês, para confirmar mais ou menos tudo isso que eu falei. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele disse para nós: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus. Então, está claro, dito pelo próprio Senhor Jesus, que o Antigo Testamento, quando ele fala de Escrituras, claro que ele está falando do Antigo Testamento, que só existia ele. São elas que de mim testificam. João, porque se vós cresceis em Moisés, crereis também em mim, porque de mim escreveu Moisés. Mas se vocês não creem nos seus escritos, como é que vocês vão crer nas minhas palavras? Jesus. Olha esse versículo aqui, que é muito importante. Aqui deixa claro que até que o céu e a terra passem, isso é dito pelo próprio Jesus. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo que está escrito vai ser cumprido. Dá para entender? Dá para ver que se você quer conhecer o que tá para acontecer, é lá que você vai ver no Antigo Testamento. Aqui eu trouxe para vocês um resumo de alguns episódios, né? Vamos ver juntos. Jesus nasceria de uma virgem, é importante. São episódios importantes da vida de Jesus, claro. Seria o próprio Deus, nasceria em Belém, receberia o Espírito de Deus, realizaria milagres, falaria em parábolas. Tudo isso está falando de Jesus, né? Imagina, será que tudo isso está previsto? Está anunciado no Antigo Testamento? Montado num jumentinho, ele seria desprezado, ele seria açoitado, seria crucificado. Olha quantos episódios. Até aí, estou adiantando para vocês, tudo foi previsto e anunciado no Antigo Testamento.
Aqui você tem os versículos. Se sentiria abandonado por Deus também. Entregaria seu espírito a Deus e ele ressuscitaria e liberto do túmulo. Tudo isso aqui aconteceu com Jesus. E tudo isso aqui foi previsto no Antigo Testamento. Vocês querem ver onde? Vou mostrar para vocês. Talvez eu não vou ler tudo, mas veja só. Nasceria de uma virgem. O Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Emmanuel, ele é Deus. Emmanuel conosco. Seria o próprio Deus, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, principado está nos seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nasceria em Belém. E tu, Belém, Efrata, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Tudo no Antigo Testamento. E cujas origens são desde os dias da eternidade. Receberia o Espírito de Deus. Eis aqui o meu servo, a quem te sustento, o meu escolhido. Está em Isaías. Em que minha alma se comprasse. Pus sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito aos gentis. Ele realizaria milagres. Se abrirão os olhos dos cegos. Se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão com servos e a língua dos mudos cantará. Tudo isso está no Antigo Testamento, profetizado que iria acontecer. Ele falaria em parábolas, também está escrito lá. Vai e diz a esse povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna sensível o teu coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. E se converta e seja salvo. Ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho. Seria desprezado. Homens de dores experimentados no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Seria açoitado. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Também seria crucificado como malfeitores. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Os nossos pecados. Se sentiria abandonado por Deus. Deus meu, lama sabachthani, por que me desamparaste? Está escrito. Entregaria seu espírito a Deus. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mais uma. Ele ressuscitaria. Está em Salmos. Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Ele ressuscitou porque Deus ia recebê-lo. Esse é Jesus. Tudo no Antigo Testamento, tudo que eu falei até agora, está previsto no Antigo Testamento. Na Torá, no Antigo Testamento. Dá para vocês entenderem e a importância de nós estudarmos o hebraico? Dá para vocês entenderem que é importante saber isso? Se você quer entender um pouquinho mais sobre Jesus, Antigo Testamento. Se você quiser saber o que está por vir, o Antigo Testamento.
Você quer entender o Novo Testamento? Antigo Testamento é o caminho, certo? É isso que eu queria falar com vocês. Agora, saibam de que nós estamos tendo um curso de hebraico. Eu tenho uma satisfação em poder ensinar o pouco que eu sei. Eu também não sou professor especificamente, mas como a minha vida me trouxe a oportunidade de conhecer mais hebraico, eu me coloco à disposição de vocês todos. Então, te sugiro, não perca nenhuma aula de hebraico. Você só vai aprender. Você só vai crescer espiritualmente. Você só vai entender um pouquinho mais o que está escrito na palavra. Porque só no hebraico você vai ter respostas que você não teria de outra forma. Então, aproveita. São os domingos, começa às 9 da manhã. É só chegar um pouquinho antes do culto. Você está indo para o culto de qualquer forma, não está? Chega uma hora antes. Vale a pena. Agora, você viu que é importante conhecer hebraico. Então, por favor, você é meu convidado. Você é convidado do pastor João. Você é convidado da igreja para participar de um ensinamento gracioso, gratuito. Eu não teria nenhum, eu só teria prazer em passar para vocês, tá bom? Então, em nome de Jesus, muito obrigado. Agora, por favor, feche seus olhos, põe a mão no coração. Pensa no Senhor Jesus, pensa nele. Veja como ele está do teu lado agora, te abençoando. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chuneika, Issa Adonai panav elecha, v'yasem lecha shalom. Shalom ubracha, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado por tanta coisa que o Senhor está cuidando na minha vida e na vida de todos na igreja. Obrigado por tudo. Do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, de todos os presbíteros, os líderes, e todos os membros da igreja. Estamos de braços abertos para receber novas almas. A nossa intenção é sempre receber todo mundo. Aliás, se quiser convidar alguém para o curso de hebraico, pode convidar. É entrada livre. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.